Estamos ao vivo para mais um Comunicando e Andando, nosso podcast clássico de todas as terças-feiras. E hoje, mais uma vez, com meu parceiro Tássio. Tamo junto, né, Fernandinho? Tu veio, fez uma cena, disse que não ia participar hoje, tá aqui, não consegue ficar longe dos microfones. É o drama. É o drama, é isso aí. Antes da gente trazer os nossos convidados pra mesa, vamos agradecer quem faz essa caminhada junto com a gente, né, Tássio? Um abraço pra galera do canal Marketing, a gente tá presente todas as terças-feiras, 20h30, ao vivo no canal. Então procura aí na sua operadora que a gente vai estar lá e uns reprises aí ao longo da semana contando a nossa história. Também um abraço pro Arthur, do Estúdio Concórdia, onde a gente está em loco nesse momento. Pensou em áudio, pensou em vídeo, quer gravar um conteúdo massa, chama o Arthur, que a qualidade é garantida. E se chorar um desconto, avisa que tu viu no Comunicando que ele vai aceitar. Não tem essa, ele vai topar, porque a gente garante, né, Tassium? A gente garante. E o nosso bate-papo hoje é diferente. O Arthur, a gente está em loco no espaço do Coletivo. É um espaço, um coworking, onde tem várias empresas. E por que não começar a contar uma história das empresas que circulam nesse ambiente? E é isso que a gente vai começar a partir de hoje. Ao longo dos episódios aí vai surgindo empresas daqui. E a primeira empresa, já vamos trazer para o nosso bate-papo, a gente vai trazer o Juliano, que está aqui na minha frente, e o Marcel, também da AN1. Os caras têm uma história aqui de comunicação que a gente teve que parar de conversar nos bastidores. Mas antes disso, queremos conhecer quem são essas pessoas que estão na nossa frente. Primeiro, obrigado por ter topado esse bate-papo e queremos conhecer um pouco da onde começou a história, o relacionamento com marketing e o mundo dos negócios, antes da gente entrar na história da AN1. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. E a nossa história, ela começou em 2020, né? Pós-pandemia. Ah, que belo momento! Pós-pandemia, tudo vazio, menos Marcel e a equipe dele e eu dentro do coletivo, mas existe uma outra sede, né? Aqui embaixo. E lá, fazendo alguns projetos juntos, a gente entendeu que tinha fit, né? O que a gente fazia. Então, éramos duas agências na ocasião. Eu era mais focado em performance, anúncios, ecossistema de captação e etc. O Marcel mais focado em marketing de conteúdo, tecnologia, né? E nós dois com muita bagagem já. Então, a gente começou a desenvolver projetos juntos até entender que tinha fit, né, Marcel? Nosso negócio se complementava. Mas antes de passar para o Marcel a palavra, queria conhecer um pouco da tua essência, da tua história antes do marketing. Como que tu entra nesse mundo da comunicação, a tua trajetória até chegar, né, em 2020. Antes disso, por onde que tu trilhou para decidir ter uma agência? Acho que não foi uma ideia tão brilhante, às vezes a gente se arrepende, mas nós já estamos inseridos nesse mundo. A gente tem que seguir, né? Mas carregar a cruz. Onde que começou a tua história com a comunicação? Maravilha. Então, eu sou formado em administração de empresas. Na verdade, começou em 2005. Logo na sequência que eu me formei, eu saí do Brasil. Eu fui para passar 9 meses na Inglaterra, melhorar meu inglês. Aquela história, né? Não precisava de visto, comunidade italiana. Fiz o meu curso lá. E de lá teve algumas oportunidades de continuar. Eu fiquei na Inglaterra durante 3 anos, praticamente, até que da Inglaterra eu fui para a França. Falei, bom, vou me incomodar, deixa eu aprender essa outra língua aqui. Fui para a França e na França, em 2010, foi quando eu comecei a entrar no marketing digital. Então, eu entrei numa startup francesa, era um comparador de preços na ocasião. 2010 é a essência, é o início. É o início. Não, eu brinco que eu fazia já anúncio em Facebook, o pessoal ainda estava entrando, né, para se socializar. Sim. Então, em 2010, quando a gente começou lá atrás, uma parte mais estratégica ainda, né, porque era muito Google, né, naquela ocasião, e comparador de preço, aí a mosquinha me picou. Falei, putz, tá legal essa parte, eu gosto de estratégia, gosto de números, né, e eu comecei a entrar cada vez mais até voltar para o Brasil, em 2012. Em 2012, eu voltei e fui trabalhar no consulado da França como gerente de marketing. Fiquei lá um tempo, fui para a Decathlon, ajudei no e-commerce da Decathlon ali a montar, né? E saindo de lá,
eu conheci a minha atual esposa, né, numa viagem, e de lá eu falei, não vou mais largar dessa mulher, né? Ela é gaúcha, eu em São Paulo, fiquei 2 anos tentando encontrar uma maneira de vir, até que eu achei essa maneira, e lá começou a minha história como agência, né? 99% do motivo dos paulistas virem para o Rio Grande do Sul é esse. Não é o churrasco. É a gaúcha. Então, desde então, eu estou aqui, né, trabalhando. Daí, nesse início de 2015, era muito complicado. Eu tinha que praticamente educar as pessoas o que era o marketing digital. Eu tinha que explicar o que é e-marketing, né, a gente falava na ocasião. Então, foi uma trajetória bem de educação, até a gente... eu tive algumas sociedades, né, que ao longo desse tempo, e até eu entendi que falei, não, eu vou fazer sozinho o meu negócio, até conhecer o Marcel e a gente se entender e ver que os valores eram parecidos, a gente queria a mesma coisa, né, e, além de tudo, complementares, ou seja, a gente pensou diferente. Né, a gente se despiu de ser uma agência para se tornar uma aceleradora de negócios, né, diferente das aceleradoras tradicionais, que fazem até gestão de sócios, jurídica, etc., a gente era muito focado em marketing e vendas, né? E desde então deu muito certo. Eu acredito que as empresas estão carentes, né, de projetos realmente de marketing, né, e não apenas tapa-buracos, né, ou serviços prêt-à-porter, que é simplesmente pegar de prateleira e colocar uma mídia paga ou não, né? E aí a gente criou um sistema, um método, né, que é o nosso método até hoje utilizado para montar esses projetos, né, de médio e longo prazo. O legal é que essa carência que tu diz do marketing, que é evidente que a gente também enxerga, mas o legal é que tu passou pelo outro lado, né? Tu trabalhou no marketing de uma multinacional, ou seja, outras forças, né? Até esses dias eu vi uma frase, o marketing tem vários dinheiros, né? E numa multinacional tem vários dinheiros, enquanto empresas pequenas luta para entrar. Mas acho que a gente vai entrar nesse ponto, e tu trouxe a questão de ser disruptivo na questão do digital na época, e na camisa de vocês aí, Martec, acho que também é disruptivo. Nós vamos entrar nesse assunto depois, mas é desafio, né? Tu gosta de criar teorias, né? Eu gosto de me incomodar. Boa. Mas vamos ouvir um pouco a história do Marcel, onde que as histórias se cruzam, né? Pra gente entender um pouco de cada um. E depois a gente entrar no bate-papo aí da comunicação, que acho que a gente tem muito a falar. Sim. Bom, então, eu sou o Marcel, sou o pai da Olivia, né? Casado com a Carol. E vou ser pai novamente, de agora de um guri. Né? Parabéns. Né? Acertamos. Gremista. E nerd também, né? RPGista, jogo... Esse é um ponto nerd, né? Nerd por formação, assim, sempre joguei RPG, tanto que o meu inglês veio daí, né? Então, legal. Tipo, precisei aprender inglês para... Baita escola para estratégia. Né? Exatamente. Então, eu precisei ensinar os meus amigos a jogar RPG para poder jogar RPG, sabe? Então, veio daí a nerdice. E jogo de tabuleiro também, essas coisas. Então, estimulou muito a criatividade. Então, ali estava entre ser professor de inglês e também dar aulas de informática, né? Ali nos meus 16, 17, 18 anos, até que decidi entrar para a faculdade de design, que combinava um pouco dos dois. Por pouco não fez uma lan house. Exatamente. E era febre na época, né? Por isso que eu cheguei a jogar Brasileirão de... Como é que é? De Medal of Honor, né? Virava as madrugadas. Virava as madrugadas, né? Com Team Speaker ainda. Medalha Né? Isso eu tô falando 2004, 2005. Era tudo mato, né? Claro. Então, o pessoal não sabe o que é lag. Então, então daí veio o design, né, na veia. Estudei bastante, me interessei. Até resolver, aos 24 anos, abrir um estúdio de design com um colega da faculdade e já ter um estagiário desenvolvedor, isso em 2007, isso em Sapucaia do Sul. Né? Total ecossistema pronto, assim, para preparadíssimo para empreendedorismo, claro, assim, tal. Eu fui abrir empresa, o contador me olhou assim, tá, o que tu quer aqui, sabe? Tipo, como é que faz para abrir empresa, né? Como é que faz para fazer nota e tal? Então foi uma loucura.
Posso dizer que deu certo, porque na época a empresa a gente chamou de Royal Design Estratégico, tá? Isso em 2007. Então a gente chegava para as empresas, ficava 1 hora apresentando o que a gente podia fazer, até que naquela palestra ali se falava a palavra site. Daí falava site, cara, eu quero! A única coisa que ele entendia. Exatamente. Preciso. Daí foi daí que começou a brincadeira, né? Então, brincadeiras à parte. Isso assim, em 2007. Tá? Na Um verdade, pouco antes ainda ali. foi um período de 2005 ali até 2007, quando a gente resolveu abrir empresa mesmo em 2007. E tô falando da minha primeira experiência mesmo. Daí foi isso aí, uns bons 3, 4 anos nesse estúdio de design. Até depois eu começar a prestar serviço para agências de publicidade, né, de Porto Alegre, onde na época, pessoal, existia departamento digital nas agências de publicidade. Não sei se vocês lembram dessa época dinossáurica. E até que eu tive o convite para ser sócio de uma, né? Então, saí lá do interior de Sapucaia. Na verdade, eu já estava em São Leopoldo nessa época e vir para Porto Alegre. Isso foi 2014, mais ou menos. E de lá desenvolvi, então, uma agência de publicidade ao ponto de entender que não fazia mais sentido, né, fazer agência de publicidade como se era, né, a divisão entre online e digital e offline e tudo, né? Então, esse lado desenvolvedor falou mais alto. Comecei a estudar desenvolvimento, comecei a estudar métodos ágeis, fiz imersão aos montes nesse sentido, né? Então, dá para dizer que foram aí cerca de 6 a 7 anos se preparando para poder me considerar um desenvolvedor, pelo menos no sentido de entender o que eu estou fazendo na tecnologia, né? A ponto de começar a fazer projetos daí de desenvolvimento mesmo, né? Então, saí da agência na qual eu era sócio para criar uma empresa que unia, né, daí a parte de marketing com tecnologia. Onde Murilo e eu, que o Murilo era meu funcionário nessa empresa, nos unimos daí com o Juliano, que essa empresa durou cerca de 1 ano, foi uma empresa bem de transição, que é hoje a N1. Né? O Murilo já era daquele tempo, ou não? Já, o Murilo, a gente está trabalhando há 1 década juntos, né? Então, é pouco tempo. Te perguntei até sobre a época ali que tu falou de site, as pessoas dizem isso eu quero, porque a gente está em 2024, praticamente com um pé em 2025, Sim. e muita gente, empresas, né, gente, modo de dizer, não tem site, né? Não. Até faço algumas consultorias aí no Sebrae, que daí tu trabalha com micro e pequeno empresário, Sim. e há um tempo atrás fui fazer uma consultoria com um grupo de empresários do interior, assim, da Serra, e era sobre tráfego pago. E a primeira pergunta que eu fiz, quem acha que tem um site legal para conseguir impactar as pessoas, né? Porque o online hoje, o teu site é a tua loja. Aí ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei, tá, mas quem tem site 2 de 20 em 2025, né? Ou seja, as pessoas estão pensando no tráfego sem pensar numa estrutura. Sim. Onde é que eu quero entrar? Nessa fusão de vocês de sair de agência e começar a criar um novo conceito de produto voltado para a comunicação. Explica um pouco o que é o conceito da N1, para que a gente arranque entendendo aonde que vocês estão se posicionando, principalmente, e de que forma isso contempla todas as áreas da comunicação, porque vocês vêm desde dos primórdios, né? A gente também abriu a agência lá em 2006, ou seja, era off e quando começou o on, o que vai ser, e hoje inverte, né? De alguma forma, não se inverte se tu pensar no 360, mas... Sim. Explica um pouco o conceito do negócio de vocês, da N1 como um todo. O que é entendido, né? Cada vez mais caro adquirir novos clientes. Cada vez tu ter uma reunião, mais esforço. Se antes, lá em 2011, 2012, eram 7 pontos de contato para o cliente lembrar de ti, hoje passam de 40, né? Pelo menos, e vai subindo esse número. Sim. Então, é necessário tu unir expertises. Marta Gabriel fala, é cada vez mais complexo se fazer marketing, porque a comunicação tem cada vez mais ruído. Então, é necessário se ter muita inteligência, muita tecnologia, muita persuasão mesmo, no momento certo. No momento que
há aquela atenção de microsegundos da pessoa para com aquilo. Isso, claro, se a gente está falando de B2C, né? No B2C ainda tem alguns pontos que são mais antigos, eu diria. E também aí há uma grande dificuldade, pois tem setores que são antigos, que são mais, eu não diria atrasados, mas são tradicionais demais. E tu não consegue romper essa bolha, muitas vezes, né? Sim. Então, o nosso método, o nosso trabalho, a nossa forma de pensar, está em se adaptar às diferentes realidades, como se fosse um prisma mesmo, né? Onde tu vai ter que apontar a luz aonde o prisma vai apontar a luz onde a gente quer iluminar ali da maneira correta, né? Então, por exemplo, olhando as principais empresas que a gente trabalha, né? Que são indústrias e empresas de tecnologia, como o SaaS, né? Sim. Bem distintos, bem né? distintas. Cultural, em termos de comunicação, muito distintos. Total. As indústrias, a grande maioria, precisam de transformação digital, né? A gente pega um exemplo da Salton, da vinícola. 111, 112 anos de história, né? Eles tiveram que fazer uma transformação digital em meio à pandemia, porque houve uma demanda gigantesca pelo produto deles, pelo produto para fora, né? Por todo tipo de produto deles, porque eles vendiam o que eles já vendiam bem, né? no varejo, no mercado, e precisou vender o top tier, né? Precisou vender aqueles que eles não vendiam ou que não eram oferecidos. Então, tiveram que fazer novos canais, por exemplo, como o canal de WhatsApp da Salton não existia, né? Então tivemos que criar em tempo recorde, em menos de 6 meses. Então, assim, houveram esforços nessa época, pós-pandemia, e mesmo agora, que a indústria não havia feito antes, né? E o SaaS hoje, para ele ser saudável, ele tem que pensar muito mais em retenção de clientes, ou seja, reter e expandir, do que necessariamente só trazer novos clientes. Exato. E eu acho que a gente vive um momento que normalmente os clientes eles só querem mais e mais. E eles não pensam em alguma estratégia para que retenha esses clientes, para que tragam também, aumente de alguma maneira o ticket, né, para a empresa. E eles ficam sempre no querendo mais e mais. Isso eu acho que é muito difícil a gente muitas vezes estar explicando, né, cara? Essa questão do... Até o Davidson esteve aqui com a gente, Isso. ele é especialista no pós-venda, né? E acho que é essas conexões, né, entre a comunicação, onde a gente tinha o off, que eu disse que ele não se perdeu, porque a agência ela está trabalhando muito mais na questão de brand, ela está muito mais cuidando da imagem, do visual, do conceito da empresa, e onde acho que a Martech, né, esse conceito, queria ouvir um pouco de você sobre esse conceito, ela entra para estar no meio disso tudo e acelerar a parte de venda. Mas explica esse conceito da Martech antes da gente entrar um pouco nessas diferenças entre esses pontos. No sentido de se fazer marketing se tornou mais difícil, você precisa de mais pessoas, certo? Então, para tu executar alguma ação de marketing, tu precisa de muitos profissionais com diferentes expertises. Hoje, se tu demandar para o teu cliente certos tipos de tarefas mesmo, vai acabar que tu vai precisar chamar pessoas da tecnologia da informação, tu vai precisar chamar pessoas de diferentes áreas para fazer uma movimentação na empresa que às vezes não estava nem no escopo isso acontecer. Sim. Então, enquanto Martech, o nosso papel é mobilizar esses conhecimentos e essas pessoas e esses processos para que o que a gente inventar, digamos assim, a gente consiga rodar sozinho. Perfeito. Por exemplo, a gente precisa fazer uma calculadora para provar que é mais barato alugar do que comprar sei lá, um notebook, como a gente já fez. Sim. Vocês fazem sabe? tudo. A gente faz tudo. A gente não depende do cliente trazer profissionais dele para fazer alguma parte de tecnologia ou coisa assim. Eu acho que isso vem muito de encontro com... Primeiro, né? Eu acho que voltando muito naquilo que tinha comentado antes, né, Marcelo? Sobre a questão da dificuldade hoje em dia da gente captar novos clientes, né? Eu acho que isso vem mudando e o que eu venho percebendo muito é o quê? O que a gente estava conversando nos bastidores, sinergia, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E eu acho que com isso é muito que tanto o Felipe Kotler fala, ou até mesmo o Seth Godin também comenta, Sim. que hoje em dia a gente é muito mais do woman to woman, né? Pessoa para pessoa. Então, eu acho que quando está diante de um cliente, quanto mais tu ter essa sinergia e visão de mundo que ele também tenha, mais eu acho que
tu passa uma certa tranquilidade para ele, ao ponto dele ver valor em tudo aquilo ali. E aí eu acho que entra nesse ponto que tu comentaste agora. Cara, a gente faz tudo, né? E eu acho que é exatamente muitas vezes o cliente quer, cara, eu não quero estar passando o brief, eu quero que vocês só executem, mas tem que estar de acordo com a minha marca. E tem também a parte conceitual, né, da Martech. Ela é bem simples, na verdade, de entender, né? Assim como tem as fintechs, né, que é uma empresa financeira que se desenvolve com tecnologia, né, que oferece tecnologia no seu negócio. A Martech é uma empresa de marketing também que tem tecnologia, né? Ela pode tanto desenvolver, né, uma tecnologia, algum software ou ferramenta, como também criar APIs ou integrações, né, que é uma das coisas que a gente faz e muito bem. Então, a gente consegue conversar praticamente todos os canais de aquisição de cliente, de um cliente nosso, né, para que ele tenha um dashboard e poder ter uma leitura. Né, que a gente sabe que hoje não adianta, sem dados é como dirigir no escuro, né, já diria Dan Zanella. Então, assim, o que a gente entende que a Martech pode ajudar uma empresa? É justamente num projeto que precise ter um olhar mais amplo, né, quanto a tecnologia, pessoas e marketing, né, e fazer um triângulo e unir isso, né, num projeto. Quando tu diz pessoas, está ligado totalmente a um time comercial. Também. Sim. E de marketing, né? Às vezes, tem empresas, por exemplo, que são grandes, tem um time de marketing enxuto e que não consegue dar atenção para um terceirizado, como nós. E a gente precisa ter um interlocutor dentro da empresa para poder fluir esse projeto. Senão, ele trava muito e leva um tempo muito maior, né? Ele quebra, né, a fluidez. E deixa eu fazer uma pergunta, desculpa, Fernando, mas hoje, Juliano, a maioria dos clientes de vocês, eles já têm algum sistema para gerir esses dados, algum CRM, ou normalmente, dá para dizer uma porcentagem assim dos clientes? Cara, 100% tem já CRM. Assim, a maioria sim, e aqueles que não têm, a gente implementa, porque não tem como ficar sem. Então, mas vocês têm esse produto de CRM hoje... É o tech da Martech esse. Tá, é o tech da... O tech da Martech coloca... Então, é justamente isso, né? A gente começa sempre com um diagnóstico, né? Um estudo e etc., para entender o que a gente pode fazer e como eles saem do ponto A que eles estão até o ponto B que eles querem chegar. Tá? Perfeito. Simplificando. E ali a gente vai detectar que precisa de ferramentas ou não e quais, se precisa de pessoas internamente ou não, né, e quais, qual o tamanho da operação que vai ter, né, qual o tamanho do squad que a gente vai ter que montar as a service, né, para o nosso cliente, né, e por aí vai. Então, a gente define tudo isso, apresenta para o cliente, né, e cabe a ele o entendimento de, ok, a gente quer chegar lá, então a gente vai investir nisso, né, no que precisa. E a maioria das empresas entendem, né? Aquelas que têm maturidade, que daí é uma outra questão já. A maturidade digital no Brasil. Requer maturidade. A Fundação No Cabral, né, que é a 10ª escola de negócios do mundo, que é brasileira, ela diz que o nível de maturidade do Brasil, de gestão das empresas, em geral, é médio, né? Mas se a gente olhar no marketing, o que acontece? A grande maioria das empresas tem menos pessoas no marketing do que na área comercial, né? E o que diz a academia? Que o correto seria ou ser igual ou até mais gente no marketing, dependendo do caso. Porque o marketing, se bem feito, tu torna a área comercial tipo um tirador de pedido. Sim, né? Ou ágil, ou simplesmente não precisa ter área comercial. Né? Por exemplo, como a gente comentou antes no SaaS, tu pega uma filosofia de trabalho do PLG, né? Que é tu ter o teu produto gerando o teu lead, que se serve sozinho com o teu produto num SaaS, né? Tu faz o teu próprio consumidor testar o produto e ver se ele quer seguir pagando, né? Que seria tipo Netflix e etc. Então, tu não precisa de um vendedor para fazer esse tipo de venda. Ele se se alimenta e tu consegue testar muito rápido, né? Então, tu coloca o produto na frente. Né? Então, é esse tipo de filosofia, é esse tipo de escolha que a gente começa a trazer para os nossos clientes
e a gente começa a fazer testes durante essa jornada. Então, não é só oferecer uma estratégia estanque, e sim poder ter diferentes estratégias baseadas em dados. Né? Não, perfeito. E uma outra análise, tu acaba até percebendo quem é de fato fã da marca, né? Para dar essa recorrência cada vez. Quanto de engajamento a marca gera. Exatamente. Começa a entender Claro. o quanto ele circula dentro do teu negócio também, Total. né? Que ele consome os teus produtos. Até teve um episódio que a gente falou com o Rafa da Share. Ótimo. Grande Share. E ele comentou que, tipo, tem gente dentro da Share que contrata para viver o ecossistema e contratar bons profissionais do produto dele. Não que ele consuma as aulas, enfim, a experiência ali do contexto Share. Então, essa cultura que a gente identifica nessa mudança. Mas vocês trouxeram um ponto, maturidade digital. Tu comentou, né? Que é aquele cliente que tem a maturidade. Desafio. Mas, ao mesmo tempo, tu trouxe que o Brasil ele é médio e se nós pegarmos pequenas empresas ou médias para baixo, acho que é bem abaixo disso, né? Como furar essa bolha para que não dependa, né? A gente sabe que os clientes grandes eles têm uma outra cultura, muitas vezes até conservadora demais em termos da comunicação. Como vocês estão enxergando esse mercado de entrar dentro de grandes clientes, porque vai necessitar grandes clientes por essa experiência? E quem são esses clientes da N1? Olha, falando de futuro, tá? O que está apontando, assim, por exemplo, o Mackenzie é e-commerce, tá? 40% não, em 2040, tá? O e-commerce ele vai ser muito relevante em toda a cadeia, né? E nós, a gente está numa incursão, porque uma das nossas especialidades é fazer encontrabilidade no Google, né? Fazer as empresas serem encontradas. E o que acontece? O que a gente comentou aqui antes, né? Um dos maiores custos que está havendo hoje na internet é de aquisição de cliente. Ou seja, o custo por clique no Google, o CPC, está cada vez mais alto. Né? Ou seja, se você conseguir fazer com que o seu site seja organicamente bem posicionado, tenha autoridade, e posicionar esse site com as mesmas palavras, com essa autoridade nas buscas pagas, você vai pagar menos. Ou seja, tu vai estar pegando diferentes filosofias, que é a busca paga e a busca orgânica, e fazendo elas trabalharem em conjunto. Isso para um e-commerce, como é uma Web Continental, que a gente já trabalhou junto, é fundamental para o crescimento, porque tu consegue fazer mais com o mesmo investimento. Então, um dos nossos focos futuros é trabalhar com mais e-commerce. Né? E o que vai te dar toda a base, de repente, até mesmo limpa e líquida disso tudo, é ter um SEO por trás de tudo isso. Com isso eu estiver errado. Um SEO trabalhando com performance em conjunto. Perfeito. Trabalhando muito aliado, assim, com esses dois mundos se relacionando. Conectados. Exatamente. Mas daí a gente volta à maturidade e aí o cara tem que ser muito mais maduro do que simplesmente fazer um anúncio. Né? Exato. Segundo a PricewaterhouseCoopers, numa escala de 1 a 6, acho que o Brasil tem 3,6 em termos de maturidade digital. Né? E aquelas empresas que aderem ao digital, eles têm um aumento de produtividade e de engajamento também nas suas marcas. Né? Além de um EBITDA 3 vezes maior. Então, olha a importância de se atentar à sua presença digital. Né? E não só a presença digital, acho que é uma cultura. Né? Tem que estar no DNA das empresas agora, entender onde é que estão os seus próximos consumidores. Né? Ô, Juliano, quando tu se refere à presença digital, tu fala até, inclusive, da questão do site aí? Ou... Também. Tudo. Tudo. É aparecer na internet, né? Como diria minha avó. Não, porque normalmente... Eu ia dizer, como é que eu apareço lá na internet? Porque normalmente, quando a gente acaba utilizando essa frase de presença digital, a primeira coisa que o pessoal que não é tão imerso quanto a gente na parte do marketing, publicidade, eles automaticamente associam isso com, eu preciso ter uma rede social também, mas não é... É muito mais o destino do que o conteúdo, não é? Eu acho que eu posso trazer um caso mais factível. Por exemplo, a minha avó, a dona Eva, ela deve estar nos assistindo. Abraço, dona Eva. Abraço, vó. Ela tem 88 anos. Tá? 88.
E olha só, lá por 2007, 2008, um amigaço meu, o Leonardo Wolfart, ele me perguntou, o meu pai é palestrante e, Marcelo, o que eu faço com as palestras dele? Eu tenho lá gravado tudo. E o Léo, faz um site, bota tudo no YouTube e não para. O que ele fez? Não fez. Não fez. Tá? E hoje ele se arrepende. Ele se arrepende. Então, Léo, eu dei a dica, cara. Então, assim... Mas nem um e-bookzinho hoje, assim? Tipo, não, daí esse Hotmart. ano ele me chamou pra gente conversar e fazer um trabalho e tal. Então, a gente tá conversando, né? Então, o que é o feedback que ele me deu? Isso que a gente está falando, presença digital, é dinheiro, galera. É como se fosse assim, um capital digital. É uma moeda digital. Né? Essa a descoberta que a gente faz. Então, quanto de capital digital o seu negócio tem, a sua marca tem. Né? Então, é isso. Quanto antes, é igual investimento. Quanto antes a gente começar, melhor. Sim. Né? E tudo isso, todos esses esforços que a gente faz de fazer orgânico, etc., uma hora vira. Né? Uma hora dá retorno. Tanto que a gente trabalha com SEO para nós também. Né? A gente teve alguns players bem grandes aqui, não sei se eu posso citar nomes. Pode. Por exemplo, a gente teve orçamento que chegou até nós, de Dell, né? De Madeira, que é um dos maiores e-commerces do Brasil, que chegou organicamente até nós, com oportunidades reais assim que a gente está negociando. Sim, tá pelo trabalho de posicionamento online que a gente teve. Né? Em pontos específicos. Tu né? tem números de redução onde tu consegue unir o pago com o orgânico? Então, a gente, assim, de cabeça agora, imediatamente, eu não consigo te provar. Sim. Né? E acho que cada caso é um caso também. Cada caso é bem específico e volta a questão do prisma. Tu mexe um pouquinho, já muda a luz. Né? Mas, assim, eu diria que é numa ordem assim, sei lá, de pelo menos 50%, né, de diferença. Isso é uma construção, né? Porque o orgânico ele ajuda já a baratear o custo por clique, né? Por exemplo, de um Google. Então, só ali você já tem um ganho indireto, né? Mas você tem um ganho. Outra coisa, você aparecendo na primeira página do Google, certamente algumas pessoas como eu, por exemplo, quando tenho o patrocinado e o orgânico, eu sempre clico no orgânico, né? Eu sinto essa dor dos meus clientes. É a né? bolha. E então existem algumas pesquisas que mostram já ganhos, né? Agora, na ordem de quanto depende muito também dessa maturidade de SEO que a empresa tem, né? O SEO é a otimização de buscas, né? Para o pessoal que não sabe. E aí é uma mensuração, né? Que tem que ser feita durante um período, né? Onde vai ter o investimento em pago e o investimento em orgânico, que não deixa de ter um investimento em orgânico, né? Todo mundo acha que não tem investimento. Sim, tem. É intelectual humano, é tempo, né? É alguém da equipe fazendo, ou você terceirizando um serviço, né? Esse conceito de Martech, ele está atrelado a um produto que tu entra por uma campanha e sai botando o cartão, ou seja, 100% no digital, ou ele contempla produtos onde tu tem a necessidade de levar o consumidor para o ponto físico? Depende. Ele não tem a necessidade de ser 100% digital. Por exemplo, um dos serviços que a gente oferece, que é altamente tecnológico, é o marketing baseado em contas, que é o tal do ABM. Tá? Ele é um marketing onde a gente cria contas, né, utilizando o Big Data ou não, depende do escopo mesmo. E essas contas, por exemplo, a gente pode fazer brindes personalizados para clientes. Né? Ou mesmo criar eventos físicos, né? Para grupos de clientes que querem saber tal coisa. Depende do ticket médio. Né? Depende do quanto que a gente está falando que do outro lado pode ser o potencial de compra. Né? Então, outro exemplo é o marketing para eventos. Né? Então, você pode ter um stand físico em determinado evento e a gente consegue fazer um pré, durante e pós um marketing para atrair visitantes para o stand, por exemplo. Sim. Né? Antigamente se falava o omnichannel, né? Que são os diversos canais que tem.
E acho que o on e o off estão começando, acho que, a se misturar, embora tenham ações distintas, né? Se você pensar numa empresa com uma marca, ela tem que circular nos dois. Sim. Sim. Eu tenho uma pergunta. E como funciona o comercial dessas empresas? Porque o que acontece? Vocês fazem toda uma análise com esses dados, vocês apresentam para os clientes as melhores estratégias para com que eles efetuem aquilo ali tudo, tanto para a base que já tem fixa ali de clientes, quanto para novos clientes. E como é que é a efetivação desse comercial? É uma excelente pergunta. Tanto que uma das primeiras entregas que a gente faz nos nossos projetos, né, e está na nossa metodologia também, é fazer os SLAs, né, que são os acordos de nível de serviço para a área comercial. Que é tipo assim, se, por exemplo, a empresa está passando por uma transformação digital, a gente tem que saber o quanto que a área comercial está aderente a tudo que a gente está trazendo de inovação. Né? Teve um caso de uma empresa de Blumenau que a gente teve que criar um processo de entrada desses clientes novos para eles. Porque senão era tão complexo, até o trabalho dos caras lá, o que eles vendem é complexo, mas é tão complexo os dados e a quantidade de informação que tinha que chegar, que eles não iam conseguir atender os caras a tempo. Sim. Então a gente teve que criar uma espécie de trilho para a área comercial receber esses caras. Né? Então é uma excelente pergunta. Então, isso, independente do CRM, independente da área comercial, está na nossa metodologia desenvolver esse trilho. Sabe? Porque até uma coisa que o Fernando comenta bastante, que é o quê, né? Que todo mundo quer o gelo, mas encher a forminha, né, Fernando? Ninguém quer. Ninguém quer. E muitas vezes, nessa parte nossa aí do marketing e publicidade, a gente vê o quê? Todo mundo quer a imagem bonitona. Sim. Só que quando o cliente chega, não respondi agora, fui responder depois de 2 dias. Mas o cara não está me atendendo. Cara, não tem o que fazer, né? Mas tem que conseguir mais novos clientes. Aí a tua base. E aquilo tudo que já tem. Por que não fazer um remarketing ou algo nesse sentido, né, cara? É o que a gente chama de pescar no aquário. Pescar né? na... Porque o que adianta tu pescar em mar aberto se tu tá com os peixes no teu aquário? Exatamente. Né? Tá ali? Tá ali. Né? Então, por isso que a gente usa Big Data, para fazer cruzamento de informação, usa inteligência artificial para saber como é que ele está se comportando. Tu ativa o que tu tem dentro de casa antes de ir para a rua, antes de gastar com um mar aberto, né? Que também é necessário, não é que não precise pescar fora. Sim. Né? Mas se tu tem uma base grande, como muitos clientes que a gente recebe, por que não, sabe? Na verdade, a área comercial é uma área muito sensível, né, para o negócio, se não a mais. Baita ponto. Porque a gente pode fazer um baita trabalho de marketing, se a área comercial não estiver respondendo à altura, ou se não estiver alinhada com a estratégia de marketing, ou se não tem os SLAs definidos, todo esse trabalho vai ser como acelerar na lama, né? Você vai derrapar, vai andar pouquinho e não vai conseguir ter o resultado que se espera. Não sei se vocês conhecem o conceito de save money e make money. Save money. Save money é assim, você pode enxugar tudo que é possível dentro de um negócio. Então, montar processos, cortar pessoas e etc., que você vai conseguir, no máximo ali, economizar uns 10% do teu faturamento. E o grande dinheiro está no make money, que é justamente essa parte de marketing e vendas bem alinhadas e trabalhando, você consegue gerar 40% do faturamento que hoje você não está tocando. Ou seja, tem 40% que está escorrendo na mão de alguém. Né? Ou do teu concorrente, ou está ficando no mercado, ou está no bolso de quem não achou ainda uma solução. Né? Então, existe até um termo, né, que é a fraude comercial. Ou seja, o comercial não faz o que ele deveria fazer, que é tendo um SLA, é ligar rápido, é se conectar, porque não adianta ligar rápido, é quem se conecta primeiro com o lead é que gera essa autoridade e caminha para uma possível proposta, né? E fazer a prospecção, né, ativa. Então, organizando um bom fluxo de leads entrando, um bom comercial alinhado com a estratégia, você tem aí possivelmente 30%, 40% no teu faturamento a mais. O que vocês, né, identificam como um bom comercial? É processo
mais importante do que pessoas ou pessoas mais importantes do que processo? Eu vejo os dois, né? Porque você pode ter um processo bom, mas alguém que não queira ou não acredite nesse determinado processo, né? E vendas é também uma ciência, né? Então, se você tem um bom processo, um bom script, os SLAs adequados, você sabe de onde está vindo o lead, como conduzir ele, você tem experiência já da negociação, você conhece a tua empresa, você conhece o teu negócio, dificilmente você vai ficar sem vender. E principalmente, né, se você trabalha e quer vender. Porque muitos comerciais, eles ficam esperando cair no colo uma chance, o que mais tem é tirador de pedido, né? Ou Porque o cara que diz que o lead é ruim. Vão ter sempre, né? É a eterna guerra. Exato. Marketing comercial. É a eterna guerra. É o lead que é ruim, a gente não, você que não fez a venda no momento certo, enfim, não atendeu certo. Sim. E tal. Então, eu entendo que, primeiro, tem que ter processo, né? E tem que saber negociar, né? Tem que saber conduzir o lead, porque nem todos vão estar prontos para comprar. Mas todo mundo quer só aquele que está no momento de compra. Mas tem leads que não, a jornada é longa, você tem que acompanhar ele, você tem que saber conduzir, né? Cada oportunidade. Se você enxergar como uma oportunidade, cada conversa, você muda um pouco o conceito e não ter que vender, né? Ah, não está pronto, ele é ruim. Tá, mas por quê? Né? E como levar ele para o momento certo. Deixa eu pegar um gancho a partir daí e perguntar isso para o Marcel. Ainda na AN1 é produzida a criação de conteúdo? Sim. 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 E o quanto isso hoje na AN1 impacta a vida desse comercial? Porque eu vejo aí a questão da sinergia e o conteúdo para tu, né, agregar para o cliente. O pessoal lá vai dar risada, mas eu tenho um mantra que é o tal do Sales Enablement, né, que é tu fazer o comercial ter ferramentas de venda. E isso começa no marketing. O marketing dá essas ferramentas para o comercial e isso se retroalimenta o tempo todo. Então, assim, às vezes o comercial ele precisa de algum material visual para quebrar alguma objeção do cliente. Por quê? Daí vem o designer falando, né? 83% de uma venda é visual. É visual. Então, o marketing de conteúdo ele tem que ser feito com dados, que ele não, no dia a dia não é muito bem visto isso, não é muito bem feito. Porque, por exemplo, lá a gente, para escrever para um blog, tu vai primeiro ver como é que está a encontrabilidade dessas palavras, tu vai usar a SEMrush, até a gente tem um adesivinho assim, mal te conheço e passei a SEMrush no teu site. Daí é uma questão... a gente tem uns adesivinhos lá de piadinha interna. Então, assim, a gente usa o marketing de conteúdo, sim, né, para ter descoberta, mas também para ter a educação do lead em relação às soluções. Porque, em sendo Martech, o que a gente acaba atraindo? Clientes complexos. Né? Porque são indústrias de transformação, empresas de serviços de tecnologia, SaaS, e precisa explicar o que eles fazem. Tu só vai comprar aquilo que tu sabe. Né? Então, a gente usa muito de recursos audiovisuais, infográficos, etc., para poder municiar a área comercial, que daí é o mantra, né? Sales Enablement, para quebrar objeções e ensinar mesmo. Né? Tem um ponto que aí, navegando aí, entendendo, tentando às vezes entender um pouco mais a fundo o negócio de vocês, tem uma palavra que vocês trazem como aceleração de negócios. Sim. Em vários segmentos, tenho visto que a aceleradora ela é positiva e ela tem também o negativo, porque a aceleradora está sempre trazendo novos para um fechamento rápido, tem que acelerar, tem que vender e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente traz que o conceito do marketing ele tem dois viés, no sentido de tu vender mais vezes para o cara, né? Ou seja, branding. Em que momento isso se soma, né? Em que momento o branding está dentro dessa aceleração para que tu consiga trazer o cara certo para que compre mais vezes e não seja aquele cara que está sempre dependendo de um novo cliente, e daqui um pouco tu quebra, a gente já viu marcas aí sumirem por isso, porque ele não consegue ter uma constância com aquele cliente. Uma retenção. A aceleração nesse
termo de vocês, ela está atrelado a trazer mais gente com potencial dentro do contexto do negócio do cliente? Primeiro eu quero agradecer, né, ao Clóvis Lumertz, porque o Clóvis Lumertz é uma grande figura, é um consultor assim de mão cheia, uma figura extraordinária. Ele é consultor da Nike, da Coca-Cola e é nosso mentor. Né? E a gente fez uma parceria muito boa esse ano. O Juliano e Clóvis deram palestras, literalmente itinerantes aí em Passo Fundo, Criciúma, Farroupilha. E o Clóvis, ele, quando começou a nos mentorar, cada vez que a gente falava acelerador, ele fazia... Ele falava que nós não éramos uma aceleradora, nós éramos um método, porque nós tínhamos tecnologia e marketing de uma maneira singular. Né? Mas eu entendo que, sim, o que a gente faz acelera, o método que a gente aplica acelera, né, negócios a ponto de, sim, se ter processos em que a recompra ou o sucesso do cliente seja viável, porque nós fazemos com que ele tenha dados para analisar a retenção dele. Sim. Analisando a retenção, tu sabe que ele não sai. Sabendo que ele não sai, tu sabe as dores dele. Sabendo as dores dele, tu pode apontar caminhos. Se tu for por aqui, tu pode comprar tal coisa, tu pode desenvolver novas soluções, fazer upsell, fazer cross-sell. E tendo essa visão toda macro, tu está acelerando o negócio do cliente. Exatamente. Né? Mas perdão pela piada da aceleração. E bacana a visão dele, porque hoje em dia a gente vê muitos, né, outras empresas falarem, não, a gente acelera teu negócio, e parece que está se tornando até mesmo meio que clichê, tá? Todo mundo acelera. Virou. Virou, exato, um exatamente. E bacana a visão desse consultor em olhar assim, não, cara, vocês não são. A gente até está deixando de usar um pouco esse termo, né? Aceleradora, porque até lá atrás, quando ele surgiu, a gente tinha um propósito de realmente entrar numa empresa e poder, inclusive, fazer parte dela, né? Com algum contrato de vesting, equity e tudo mais, né? E a parte de aceleração de negócios em si é muito focada no marketing e vendas, porque a gente entende que a gente sabe fazer muito bem isso. Se a gente entrar em qualquer negócio e tiver carta branca para poder mexer no marketing, olhar para as vendas, vai acelerar o negócio. Né? A ponto da gente, inclusive, trocar por equity, né? Sabendo que a gente vai ter um retorno. Né? Então, surgiu um pouco também essa foi a origem, né? do nosso nome, né, como aceleradora. Eu percebo que isso está muito mais essa palavra está muito mais vinculada a vocês dois como um propósito, porque, querendo ou não, é o que vocês fazem, vocês ajudam o cliente e automaticamente o cliente tem que ter essa visão, tipo assim, cara, olha todo o tempo que eu deixei de perder com a ajuda desses caras, o meu negócio acelerou. Exatamente. A tua visão está perfeita. Acho que o nosso grande propósito é fazer a diferença. Fazendo diferença como? Eliminando o ruído. Perfeito. Primeiro vamos, né, tirar o que não importa. Entre marketing e comercial? Exatamente. Começando por alguns acordos bem claros, né, para não ter ruído mesmo. E assim, como o Juliano estava falando, nós queremos ser no futuro, talvez, um grupo empresarial. Porque não faz sentido fazer as empresas crescerem sem a gente crescer junto. Sim. Né? Então, a nossa ambição é essa. Porque nós queremos que nossos clientes cresçam muito com a gente crescendo junto também. Porque é meritocracia, a gente acredita nisso. Né? Porque a gente acredita nisso tanto que a gente leva isso para quem trabalha com a gente. Né? Então, nós estamos imbuídos com essa missão. Né? Então, legal. Desde que a gente começou, por isso ousamos ser aceleradora lá no início. Sim. Né? Porque a nossa história era, vamos ir para as startups a ponto de conseguir ter vesting e ter várias startups dentro do nosso trabalho. O startup ter a cultura de ceder fatia do negócio dele. Claro. Isso. Né? Nesse contexto. Né? Só que esse era o objetivo, essa era a estratégia. Inicialmente era. Só que aconteceu o crash das startups. Não teve dinheiro de vesting, de nada. O mercado ruiu. Estourou a bolha e a gente viu que também não era o melhor para nós. Sim. Né? E acabou se reposicionando, ainda bem. Né? Que daí para nós foi melhor mesmo. Né? Sim. Pivotou ali, analisou e tivemos boas experiências com startups. Com né? Tivemos
casos aí que pegamos dinheiro de investidores, conseguimos cumprir os objetivos ali, tipo, de estabelecidos, mas acabou o dinheiro, acabou a gasolina, Sim. não tinha como continuar, sabe? Então, o foguete começou a dar ré. Bem, já um abraço pro Dado, bem na minha vez, o foguete deu ré. Cara, acho que em vários momentos, vocês falando, a gente sempre pensa lá na primeira frase, maturidade digital. E muitas vezes, a falta de maturidade, ela não está nem no time de marketing. Ela está na parte de gestão, CEOs, enfim, diretores. É cultural. É cultural, né? Até de cima para baixo. Às vezes o cara tenta levar uma maturidade e o CEO disse, não, tá louco, isso eu não quero. E ali para a força desse crescimento, né? Esse é mais um desafio no sentido de conseguir mensurar. Eu sei que vocês trouxeram que a tecnologia dentro do negócio de vocês é onde estão os dados, mas, ao mesmo tempo, os dados mal interpretados não podem não servir para nada, né? Sim. O quanto é desafiador nesse nosso mercado onde é intangível, né? Tu está dizendo que nós vamos sair do ponto A e para o ponto B, mas dentro desse percurso tem vários percalços aí, desafios, para que o CEO não coloque de lado toda essa estratégia construída que vai do marketing e do comercial num primeiro fracasso, porque vai acontecer. A comunicação tem certo e errado. E muitas vezes, quando a gente vai falar com esses diretores, tô cansado desse cara dizer que tem teste AB. Cara, tem dentro do negócio. Porque um vai dar mais certo que o outro e tu começa a direcionar, daqui um pouco tem que voltar e assim vai. Como criar essa mentalidade nesses decisores que muitas vezes eles botam um baita projeto, que até vocês podem ter o equity junto, e teu equity é 5%, tu não tem força também para brigar com o cara. Como fazer essa conta bater na parte tecnológica, no sentido tech? É complexo, né? Porque a parte cultural é uma das partes mais difíceis de você mudar, né? Se você não tiver uma grande influência, né, nos líderes de uma empresa, dificilmente você muda, porque é complicado. Mas o importante é todos terem um entendimento do que é o marketing, né? O marketing é testar, é buscar, é posicionar, é, né, analisar. E muitas vezes é uma construção a longo prazo, né? Dependendo do nível da empresa, ela tem um caminho para ser construído de médio e longo prazo, e que essa impaciência joga fora, ou seja, é aquela história de você estar cavando, desiste de cavar e o diamante estava na próxima cavada, né? Aquele meme, né? Então, e o marketing tem isso, tem os erros, tem os acertos, os aprendizados. O importante é você confiar na pessoa. Então, o líder ele tem que contratar alguém ou alguma empresa na qual ele confie e que ele saiba que não existe um desperdício de recurso, né? Ou seja, vai ter um investimento, pode não estar trazendo ainda o resultado que ele quer, mas não tem desperdício, tem uma responsabilidade, tem um trabalho sendo feito, que às vezes tem muito trabalho indireto que é construído, muito material, muito básico que é montado ainda e que ele não enxerga ainda, né? Então, ele precisa ter essa visibilidade e saber que é uma questão de tempo, né? Se você fazer um bom marketing, se posicionar e continuar a constância, né? A disciplina, a persistência, você vai aparecer, vai colher os frutos. No início pode ser pequeno ou não, né? E aí vai crescendo. Isso principalmente para o tráfego pago, né? Porque é aquela coisa, o cliente entra hoje, ele já começa a investir, e assim, tá, mas aí ele te liga. Cara, eu botei no Google agora aqui, mas não encontrei minha empresa. Ele ouviu dizer, né? Ele ouviu dizer que era na hora. Não, mas botei dinheiro, cadê o lead? Tu ligou a campanha assim, não apareceu aqui. Não apareceu para mim. O que eu posso dizer para contribuir é o tal do produto mínimo viável. Baita. Né? Testa pequeno. Exato. Testa pequeno, corre o risco pequeno. Né? Gestão de projetos. Mostra visualmente o quanto que a gente está correndo de risco. Sim. Um CEO que se preze, ele vai medir o risco da história. A gente está conversando com um CEO, né, de uma empresa, inclusive o Clóvis indicou, que a gente passou 3 horas
mostrando alternativas de marketing e tecnologia profundas para a solução dele. E ele quer ser uma empresa de tecnologia, ele quer pivotar o modelo dele para ser uma empresa de tecnologia. Ele é um modelo um pouco tradicional e que aí ele quer ser desse modelo tradicional e ir para um modelo de tecnologia, né? E para cada solução profunda que a gente trouxe, ele tinha um problema que não dava para a gente passar. Na última, ele aceitou. Depois de 2 horas de conversa. O CEO. E ele só falou com a gente porque um grande consultor indicou. E detalhe, isso faz 3 semanas. E ele não consegue, depois de 3 semanas, voltar a sentar com a gente para a gente conversar de novo. Vai bater o martelo. Isso. E ele Então, tem a cultura. E ele tem a cultura. De investir em marketing e tecnologia. Ele acredita. Já tem. Já tem, acredita, Ou seja, ele se tá com a dor. Se tivesse, já tinha desistido. Não, ele estava lá. A maturidade e o entendimento o cara Isso. tem. E essa é uma empresa assim que ela vai ter que plantar o vírus da transformação digital de dentro de um pequeno núcleo e vai ter que fazer esse núcleo contaminar todo mundo. Até que as pessoas que estão no entorno não vão entender o que é aquele núcleo. Vai ser uma empresa à parte. E esse núcleo vai começar a tomar conta do resto da empresa, entende? Vai abocanhar o resto. É tipo o Venom. É tipo o Venom. É um alien. E a gente vai ter que criar esse Venom, cara. Entendeu? É tipo aquele barco... A empresa hoje está igual aquele barco dos Piratas do Caribe, que os piratas passam muito tempo e começam a fazer parte. Tá, perfeito. Hoje a Mas empresa... acho que a comunicação está nesse todo. Pensando Tu no entende? macro com todas as empresas. Tu tem que construir uma ideia. Exato. Tirar todas as crenças negativas para dizer assim, cara, bota 10 que com o tempo tu vai ganhar 20. E detalhe, os argumentos que ele trouxe não são argumentos de teimosia. São argumentos reais. São dores que não tem como ultrapassar. Entendi. Entendeu? Foi uma conversa alto nível de gestão e etc. O cara esse deve é estar... melhor, esse é o melhor. Porque daí Não, tu tá trocando ideia. Mas nesse momento... Mas foi um tiroteio. Não, cara, foi um tiroteio. Mas eu acho que nesse momento o cara deve estar estruturando todo o negócio dele novamente, de repente. Foi bem complexo lá, porque a solução foi não levar para dentro, pra você ter uma ideia de casa ali. Porque tá tão enraizado lá uma cultura até de má práticas, né, comercial e etc., que a ideia é criar a parte, um pequeno núcleo, bem como o Marcel explicou, né, uma equipe à parte. Ele vai tomando conta. Que ele vai falar, então monta aqui. E a gente vai montar uma estrutura, né? Assim que... Eu vou falar Isso tudo está baseado em dados. em dados. Eu vou falar uma importância, tá? A estrutura que ele desenhou para a área comercial, hoje, mensal, vende 8 milhões mês. Pô. Eles deveriam estar vendendo 40 milhões, folgado. 40 milhões, assim, trabalhando normal, assim, tipo 60%, sabe? Então, quando a gente envolve pessoas, processos e ferramentas, tu tem aí pessoas, sempre o fator mais forte de tudo. 95% dos problemas, infelizmente, estão nas pessoas. Mas tu enxerga que ele está reticente nesse sentido por... como é que eu posso dizer? Por medo de mudar a cultura de quem já está lá dentro? Não. Porque senão ele dá o carteiraço e vamos lá. É isso aqui. Não, é que é uma questão de implosão. É uma questão de implosão. 100%. É uma questão... E eu vejo que para nós ficou claro nessa empresa porque ele mostrou o esqueleto da empresa. Sim. Mas quantas empresas que a gente não vê isso e acontece? Entende? 90%. Exato. E essa é uma empresa de médio indo para grande porte, né? Quantas empresas não são assim também? Né? Então, eu estou trazendo esse caso aqui, até de uma forma genérica, claro, mas porque o trabalho que a Enum faz, ele é muito impactado por esse tipo de situação. Sim. Né? Até um ponto, para se tornar disruptivo, essa questão do CEO entender resultados, que muitas vezes ele não sabe. Dentro de uma campanha, o que vocês avaliam a questão de sucesso para que ele possa, daqui um pouco, ter 3, 4 dados que fazem com que ele entenda que está no caminho certo? Isso vocês conseguem metrificar ou ter alguma coisa padrão? Depende da campanha. Assim, a mídia eu deixo mais com o Juliano, né? A mídia paga, porque é mais o papel dele. Mas quando a gente fala de SEO ou de ABM,
é sempre a métrica anterior. Né? Tipo assim, por exemplo, a BM, né, a marketing baseado em contas, a gente vai até a hora da reunião. Conseguiu reunião com o cliente, Resultado. Gol. Check. O cliente trocou... Se não vendeu, não é problema mais da campanha. Tem que chegar até o CRM do cara a ponto de o comercial aceitar a reunião com aquele lead, né, com aquele contato. Antes é comunicação, é aceitar no LinkedIn, é conversar no WhatsApp, daí é bola na trave, é medalha de prata, medalha de bronze, enfim, como... Né? E, para fins de SEO, né, é o quanto que o site cresceu em autoridade, quantas visitas teve, visita no site, isso está acontecendo desde sempre, e quantas impressões ele teve no Google Search Console, ou seja, quantas vezes ele está sendo visto no Google, né, antes de entrar no site. Isso hoje é uma métrica importante. Tá aí, 3 pontos no orgânico. Isso. E no pago. Até para contribuir, assim, um resultado, ele depende muito do objetivo inicial, né? Então, a gente pode, mesmo no tráfego pago, a gente pode ter um resultado onde é o alcance de marca que importa, tem o de conversão, né? A maioria é lead, né? Quando a gente fala com o cliente, qual o objetivo? É lead, é vender. E aí a gente começa a entrar um pouco nesse ponto para entender por que não está vendendo hoje. Esse acho que é o principal. E aí a gente vai entender se é uma campanha, se é uma página, né? Porque todo mundo fala, mas os anúncios não estão vendendo, mas o anúncio nunca foi feito para vender, ele é uma isca, né? Quem vende é a página. Ele vai para a página vai converter ou não, né? Ele vai sentir a segurança de falar com o teu comercial ou não. Então, tem muitas métricas, né, que dependem de qual objetivo foi traçado inicialmente. Né? E a maioria deles é quantidade de leads, é qualidade dos leads, né, que são os SQLs, né, e vendas, que é o principal. Né? Mesmo a gente não sendo responsável por venda, nós temos uma responsabilidade por resultado. Então, por isso que é muito importante o marketing e vendas estarem bem alinhados e trabalharem juntos. Sim, principalmente em prestação de serviço, né? Que tu não tem o cara que entra na ponta e sai com a venda, né? Que tu tem uma compra construtiva aí, né? Ou seja, a gente consegue provar que o lead é qualificado, mas o porquê não fechou a gente já não tem como entrar. Exatamente. Né, o porquê aconteceu, né? E é importante esses retornos para quem faz campanhas, né? No modo geral, não digo nem só mídia paga, né? Porque eu enxergo um projeto de marketing dentro de uma empresa, né? Na qual a mídia paga faz parte dele, né? Então, o resultado final é o que vai fazer valer esse investimento, né? Qual que é o ROI da história? Né? Na mídia paga, a gente só vê o ROAS, que a gente está colocando R$1, está voltando 7, está lindo. Né? A gente tem um e-commerce, por exemplo, que a cada R$1 que ele investe no Google, ele ganha 20. Né? Ele bota R$10.000 e vende 200 mil. Tá, e no Meta... Mas não necessariamente está fechando a conta. Não necessariamente. Né? Mas Às vezes ele vai ter que vender 2, 3 vezes para o mesmo cara para ter algo positivo. Não, mas aí é aquela história, né? Se ele não está conseguindo fechar a conta com ROAS de 20, ele tem que fechar o negócio dele, porque tem alguma coisa errada. Né? Porque a margem dele está ruim, então... Sim. Né? E no Meta, inclusive, a gente conseguiu já 70 vezes o investimento. Coloca R$1.000, ele vendeu 70 mil. Né? Então, assim, vai muito disso. Né? Um e-commerce é mais fácil mensurar. Eu adoro trabalhar com e-commerce. Porque já está mais... O objetivo já está mais certo. A gente integra muito bem, né, as ferramentas. Então, a gente consegue ter total leitura. A gente nem incomoda o cliente, a gente sabe exatamente quanto ele vendeu. A gente pode lembrar ele, falar, está vendendo bem hoje aí, né? Ele vai consultar ainda. Porque a gente tem esse dado, né? Isso é legal, né? E é legal de mostrar para ele, falar, olha aqui, ó, você está vendendo 1 e vende 70. Qual a chance de eu chegar com um projeto para ele? Isso é o passo também, né? Exato. Tá vendendo bem aí, como é que sabe? Ô, Fernando. E aí que tá, a gente chega... Quem? Eu não tô. Ele vai tentar ainda negar, né? Não, e só para complementar, a gente chega daí com projetos porque, mais uma vez, acelerar negócio. Né? A gente tem isso de fazer a diferença. Então, a gente olha, tá bom, tá, mas dá para ficar melhor. Né? Então, a gente monta projetos e fala, ó, aqui tem dinheiro na mesa aqui. Vamos começar esse projeto pequeno e a gente vai crescendo. Sim, na mesma hora ele fechou. Porque ele confia, ele está vendo o resultado. Né?
uma das nossas caminhadas vai ser pegar indústrias de transformação e fazer elas terem e-commerce com todo esse nosso know-how. É total a tendência, né? Já tem muitas, né? Já tem. Ela pula tanto no branding, né? Para fazer ser a marca mais lembrada lá na gôndola, Sim. que consequentemente alimenta toda a cadeia. Sim. Mas ao mesmo tempo tem várias já entregando, né? Porque viu um caminho que às vezes a parte comercial peca, tanto no fluxo de cadeia, como também... Que é a tal da indústria 4.0, indo para 5.0 agora, né? Então, cada ano como muda. diz Clóvis Lumertz, muda o número para vender livros. Aliás, Cada um com sua estratégia, né? Cada um com sua estratégia. a indústria 4.0 ela está cada vez mais. A gente visitou um cliente em Caxias, na qual tem uma empresa lá, grande empresa, que eles têm acho que 200 pessoas de BI. Uau. E essas 200 pessoas, né, é uma indústria, tá? Eles só estão ali para extrair relatório das máquinas e montar projetos de economia de produção. Ou seja, é um data mining ali, na qual eles vão buscar, e aí teve um desses projetos... Faz muita diferença. Exato. Um desses projetos economizou 8 milhões no ano para a empresa. Né? Ou seja, pagou todo mundo lá e ainda deixou uma cervejinha. Então, isso é um olhar, não adianta, né? Não tem como fugir de dados hoje. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala muito em dados, a comunicação, de um modo geral, ela está trazendo a personalização como uma grande tendência. Como vocês estão enxergando esse universo se unindo para que tu seja escalável e personalizado ao mesmo tempo? Assim, isso é um caminho sem volta, né? A gente já está testando ainda em caráter de... Beta. Nem beta, assim, até caráter de medo. Porque a gente quer, por exemplo, que o ChatGPT responda para nós alguns e-mails no SLA que a gente está pedindo porque os clientes não estão conseguindo. Tipo assim, a gente faz um trabalho hercúleo para conseguir que o lead responda tal coisa. E daí vai lá o pessoal do comercial e responde 2 dias depois. Então, já que é uma resposta tão estruturada, por que não o ChatGPT não responder? Sabe? Então, a gente está pensando, né, em fazer alguns testes com inteligência artificial para fazer respostas nesse sentido. Já tem chatbot que faz isso, tal. Não é uma inovação assim, sabe? Mas eu estou falando disso inserido em mudanças de canais. Estou falando de a conversa começa num e-mail que vai para um LinkedIn de acordo com as condicionais. Sim. Tipo, abriu o e-mail, conectou no LinkedIn. Começou a conversar no LinkedIn, foi para um outro e-mail. Esse e-mail teve uma resposta. Essa resposta já vai para o ChatGPT. Então, tipo assim, é meio que uma programação social. Sim. Entende? Não é bem só uma linha reta. Assim. Sim, sim. Então, eu acho que é um caminho sem volta para a gente poder chamar atenção no tempo certo, na hora certa, etc, etc, etc. Tá, mas o cliente, ao mesmo tempo, tu fez esse cruzamento até de plataformas, e-mails, enfim. Ao mesmo tempo, ele não identifica que tu está invadindo o espaço dele, não é muito delicado. Tipo assim, cara, mas eu não dei esse e-mail, porque todo mundo tem o seu e-mail principal e o secundário. Preciso fazer qualquer coisa, usa aquele, né? Vai jogando lá. E daqui um pouco tu aparece no principal e eu não te dei esse e-mail. Como essa troca de dados faz com que tu ganhe pontos com o cliente para que ele te veja como positivo e não negativo nessa personalização? Partimos do princípio que, por exemplo, o e-mail principal e tal foi o que tu autorizou. Perfeito. Tá? Por exemplo, a gente usa muito dados que ou a pessoa deu no LinkedIn, né? Que está aberto. No LinkedIn, tá lá, tu entra lá, dados tá lá. que são LGPD friendly, né? Tipo, não é nada... Ele mesmo liberou, né? Isso, tá aberto, né? Lá. Ou de outras fontes, né? De outros sistemas aí que fazem isso. Ou, claro, os dados do cliente que já se relacionam com ele, né? Tipo, que já é cliente do nosso cliente, digamos assim. Né? O que eu estou dizendo é usar o ChatGPT e inteligência artificial para responder como se fosse um ser humano sem a outra pessoa saber. Entende? Isso sim.
mas para ser o quê? Para ser rápido, para estar no timing das coisas. Claro, claro. Porque esse é o grande problema, né? Não adianta tu fazer todo um arcabouço para aquela parte ali que é importante para a jornada de compra não acontecer. Eu até acho que foi essa semana que teve, se não me engano, a atualização da assistente virtual do Google. Não sei se vocês Gemini. viram. Gemini? Isso, que até inclusive tu pode pegar agora. Não sei ainda se já foi lançado ela, enfim, mas tu pode dizer para ela assim, olha, quero agendar o meu barbeiro para amanhã às 14 horas. O que vai fazer? Ela automaticamente vai ligar para a barbearia na qual já tem ali nos teus contatos e ela vai fazer o agendamento. De fato, ela vai ligar como uma voz mesmo e vai dizer, olha, gostaria de marcar para como que vai ser essa voz ainda não É um paradoxo, né? Porque enquanto a inteligência artificial está cada vez mais ganhando força, tomando conta, existe esse outro lado do H2H, né? Human to Human. Human to human. Ou seja, as pessoas estão cansadas de falar com um robô, mas se parar para pensar, a inteligência artificial ainda precisa de um toque humano, né? Para finalizar. Ela ainda não consegue finalizar tudo sozinho. E um segundo ponto as pessoas estão cansadas de falar com gente burra, bem como com um robô burro, né? Que não te responde ou te não traz solução e etc. E não a inteligência artificial, né? Ou não a tecnologia. E isso é importante separar, né? E daqui a pouco vai ter, a gente está até conversando com uma empresa que cria agentes autônomos, né? Artificiais autônomos. E a gente está construindo, em conjunto, um atendente, né, que vai ser um SDR, mas que futuramente ele vai também fazer ligações, assim como esse update aí da Gemini, né? E ainda está em fase de testes, né? Ele ainda não liberou essa função, porque eles ainda estão testando, mas está muito próximo já de sair. Então, assim, está evoluindo e esse vai ser o caminho, né? E quem não quer trocar uma pessoa por um agente que trabalha 24/7, não reclama, não precisa de beber água, café no banheiro, não sei o que lá. Eu acho que tudo resume, na minha opinião, é tudo questão de tempo. Mas a tendência é difícil, né? É disruptivo isso. Sim, vai ter muita gente que vai aceitar e muita gente não vai aceitar e tu vai perder esse cliente, né? Então, a parte de conceito de empresa, quando implementar, é o momento do meu negócio fazer isso. É uma discussão profunda. E sem resposta. Afeta famílias, afeta pessoas, e é complicado. Como é que você, líder de uma empresa, vai chegar e falar, 200 pessoas para fora na rua, vou colocar uma inteligência artificial? É uma responsabilidade muito grande tomar uma decisão dessa. Até mesmo não sabe nem quais consequências vão ter no mercado. Total. Sim. Então, não vai ser algo assim muito simples. A grande real é que o bom sempre vai ter espaço, né? Sempre. Dentro desse contexto, independente da tecnologia que tem, aquele que está caminhando com as tendências, ele segue em frente. Deixa eu só entender uma diferença, e até só por conceito, Martech e Growth Marketing. Eles estão atrelados no mesmo conceito hoje? São duas palavras que se completam ou são concorrentes? São conceitos diferentes, né? Mas numa Martech a gente pode implementar o Growth Marketing num negócio, né? O que é o Growth Marketing? Ele é muito atrelado, ele é muito mais focado em criar, em arriscar, em buscar, Cria, em testar, testa, acerta, erra, troca, faz de novo. Do que o marketing tradicional, né? Então, você tem o teu marketing, na qual você vai continuar fazendo. O growth marketing é algo à parte, ou seja, uma verba, inclusive, deveria ser nas empresas. Um dos dinheiros do marketing. Um dos dinheiros de teste, né? Deixar ao lado para a equipe de growth vai testar o que fazer com isso. Né? E aí é buscar soluções, é buscar caminhos, né? E etc. Então, existe uma responsabilidade por trás, né, de uma metodologia de growth marketing e precisa ter uma hipótese, uma testagem e aí sim validar ou não, né? E assim por diante. Se você não tem ali uma planilha ICE ou algo que você consiga mensurar isso,
né, e trabalhando de acordo com os teus testes, né, você pode se perder e esse investimento acaba não tendo o benefício que foi inicialmente separado para ter, né, que é buscar caminhos de melhoria no que já é feito, né, no marketing deles atual. Então, é uma um dos métodos, né, de marketing na qual uma Martech também trabalha. Uma das ferramentas de uma Martech, que ela pode usar também essa questão de testa, acerta, erra, troca e vamos de novo. Exatamente. Dentro da filosofia de growth, nós temos o CRO, né, que é aquela mudança para melhorar a métrica, o indicador, né? E é o que a gente faz também na mídia paga, no SEO, de fazer isso quando precisa melhorar algum indicador, né? Então, tu melhorou a encontrabilidade, então não adianta mais pessoas visitarem teu site se o teu formulário está gigante e as pessoas não estão preenchendo. Exato. Então, vamos mudar um pouco o formulário. Deixa mais amigável, Exato. faz um X ali, um Y, enfim, melhora o design disso e assim por diante, né? O Growth é mais uma ferramenta de vocês, que ajuda em várias frentes, no teste. Isso. No certo ou errado. Isso. E troca e vão de novo. Cria. E até o Growth ele tem a cultura de estar sempre criando novas alternativas, né? Isso. E a Martech talvez ela siga um destino que está dando certo por mais tempo. Isso. É hipótese, teste, validação. Hipótese, teste, validação. Né? Que é parecido com o teste AB. Sim. Só que é num formato mais complexo, mais amplo, né? O Growth. Cara, a gente anda para os 10 minutos finais do nosso programa e eu queria que vocês trouxessem, além da experiência que vocês já jogaram aqui de várias frentes e pensamentos no sentido do caminhar do marketing e vocês sendo disruptivos aí, trazendo uma nova linguagem, né, um novo pensamento para o marketing. E deu para sentir aqui no bate-papo bem essa junção, vocês se completam realmente, como foi a ideia da própria sociedade. Queria ouvir um pouco de vocês qual o pensamento relacionado ao futuro do marketing em todas essas frentes, tanto na tecnologia, no próprio marketing e vendas, nessa junção, né, que a gente vê cada vez a necessidade de ser mais próximas e várias empresas ainda estão longe dessa proximidade, ainda até tem paredes entre esses setores, né? Primeira coisa, derruba a parede, que é o primeiro encontro dessas frentes aí. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês estão enxergando todas essas tendências, mudanças e IA para o futuro da comunicação como um todo, que da pandemia para cá, a gente falou muito, evidente, nos podcasts, sempre todo mundo tem uma grande história da pandemia, mas não é o caso, mas da pandemia para cá virou muito, mudou muito rápido, e a tendência é que siga acelerando, vocês enxergam isso, ou a tendência é que a gente consiga dividir esses caminhos, como a gente citou aqui, e que ele possa ter um percurso um pouco mais lento e mais saudável. A gente, particularmente, eu vejo, aí, opinião mesmo, tá insalubre a parte de comunicação, porque se o concorrente botou hoje, tu tem que botar hoje, e daí tu perde a tua estratégia, e daí tu perde o resultado. Como vocês estão enxergando e pensam no futuro da comunicação como um todo? Olha, eu acho que inteligência artificial veio para ficar, assim, não tem como não ter, né? A questão é como você vai aplicar isso dentro do teu negócio, né? Porque não já teve, assim, 2023 foi a época foi o ano de todo mundo criar as inteligências artificiais. 2024 foi a época de todo mundo experimentar as inteligências artificiais, né, as IAs. E muito mais no PF, né, pessoa física, CPF. Tá? E 2025 eu entendo que é agora as empresas que vão começar a implementar a inteligência artificial, ou seja, todo mundo testou um chat GPT, né, para sentir como é que é e etc. Que é a ponta do iceberg. Que é a ponta do iceberg, né, que ajudou, simplificou uma série de coisas, virou um assistente, enfim, né, teve diversas usabilidades. E 25 eu entendo que as empresas agora elas vão começar a procurar soluções reais que possam atender às necessidades delas, ou melhorar produto, ou melhorar a eficiência interna, né, ou trocar por agente artificial, né, um multiagente, né, e por aí vai. Então, eu entendo que só está começando isso dentro das empresas,
né, essa procura. Tá? E futuro, assim, pelo que eu estou vendo, a única coisa garantida é 100% elétrico, né? A única coisa que eu vejo, até a Jaguar agora entrou, né, no 100% elétrico, o que eu acho que é um erro, mas tudo bem. Eu entendo que energia sustentável é uma coisa, agora bateria eu já não vejo como a solução, mas tudo bem. E assim, o futuro vai ter cada vez mais a IA da IA e por aí vai, vão ter soluções, né? Mas vão ter as transições de carreira tradicional, né? Assim como o datilógrafo deixou de existir, etc. Vão ter algumas, possivelmente, que vão deixar. O piloto de helicóptero é um deles, né? Que fazia as filmagens ali, agora é drone. Né? Enfim. Ontem eu participei de um evento sobre exportação, né? E tinha um palestrante que falou que ele esteve em Dubai em uma reunião com grandes investidores, um fórum, e esses grandes investidores entendem que a inteligência artificial é uma revolução. É como se fosse a revolução industrial, como se fosse a internet. Então, que a gente recém começou isso. A gente está na casquinha ainda. Então, vai acontecer muita coisa ainda. Tem algumas questões de como isso se sustenta, né, e etc. Mas que a tendência é essa questão de disrupção ser mais acelerada. Ou seja, infelizmente, a tendência é piorar. Então, de ficar mais complexo. Né? E eu entendo que a gente vai atender cada vez mais subnichos, cada vez mais particularidades, talvez mais polaridades. Cada vez vai ser mais nichado, então. Exato. Então, por isso que aquela questão de massas e etc., de comunicação, não sei, não sou incrédulo em acreditar. Eu acho que um pouco no marketing a gente já sente um pouco isso quando a gente acaba percebendo que se torna-se comunidades, né? Então, quando tem uma comunidade de uma xícara, a comunidade da água, tu percebe que são públicos diferentes, com visões de mundo diferentes, com palavras sagradas diferentes e que sim, ali dentro daquilo, tipo assim, cara, eu quero vender para ele ou para ele? O que mais eu me identifico, né? Também com o meu propósito, é claro, né? Eu acho que isso tu acaba já percebendo que há uma segmentação. E, claro, dentro daquilo ali, tu vai ter uma outra segmentação daquilo lá. É o segmentado do segmentado. É o segmentado. Mas uma coisa que a gente tem que falar para o cliente, calma, não sufoque o artista. Exatamente. O mundo da criação é diferente. Mas infelizmente o tema é uma visão meio pessimista, mas ao mesmo tempo cabe a nós termos disciplina. Claro. E o tema é bíblico, né? Torre de Babel. E maturidade. Maturidade. Se inserir no ecossistema e buscar essa maturidade, acho que é sempre o primeiro passo, né? É estar sempre crescendo. A gente caminha se manter ativo, né? Para os 2 minutos finais, a gente vai sempre conectando boas histórias, assim como a conexão de vocês chegou até o Comunicando. Quem são referências para vocês que vocês pudessem conectar com a gente para seguir contando uma boa história aqui e são inspirações para vocês no mundo dos negócios? Eu tenho muitos líderes, né? Eu sigo algumas escolas, né? Como, por exemplo, a Lynx, a G4 também, né? Eu gosto de escutar esses caras que já fizeram e hoje ensinam, né? Eu fujo um pouco dos teóricos, assim, de que um cara que é um professor há muitos anos e não bota a mão na massa, como nada contra os professores, né? Mas que vivem na teoria e não fizeram acontecer realmente dentro de uma empresa para falar sobre uma empresa e etc. Então, eu sou atento a todos eles, né? Eu sigo bastante figuras nesse sentido, né? De empreendedorismo, de marketing e tudo mais. Acho que eu até fiquei curioso do mentor de vocês. Eu também ia comentar. Eu gostaria até de salientar. O Clóvis Lumertz, acho que é alguém que vocês tinham que trazer aqui, que é uma figura, né? Ele já foi convidado em alguns podcasts também. E acho que a gente escuta muito o que ele fala. Ele é um cara que já nos aconselha bastante.
enfim, ele é conselheiro também de várias empresas, né? Também sigo o que o pessoal da G4 Gestão fala. Mais específico, o pessoal da Winning by Designing, que é um método também de como fazer empresas SaaS converterem em mais vendas e etc. A Marta Gabriel, tenho muito carinho por ela, porque ela está há muito tempo falando sobre marketing e etc. Posso citar também o pessoal do... como é que se diz? Mestres... eu esqueci o nome dele. Mestre Seu, né? Que é de SEO também. O da SEMrush faz um bom conteúdo, mas é em inglês. Enfim, acho que... Temos baitas referências. Temos várias. Né? Pessoal, a gente precisa entregar o nosso episódio para o canal Marketing. Obrigado para todos vocês que nos acompanharam e a gente segue nessa jornada. Valeu mais uma vez. Estamos conectados aqui para seguir contando boa história. Tenho certeza que num futuro próximo a gente vai estar junto aqui para ver essa evolução que vocês citaram. E a gente segue trazendo boas histórias, se conectando com o mercado. E você aí curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em mais pessoas para que a gente construa uma maturidade no mundo digital. É isso que as empresas precisam e foi isso que a gente construiu aqui hoje. Terça-feira, Tassion, estamos de volta. Óbvio, mais um comunicando e andando. Até Fechou. lá, valeu!